Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Guilherme Analisa ao vídeo A Tragédia de Medusa, mitologia grega. Vamos lá? Dá. Ai, que saudade. No Mitologia de hoje, eu vou falar de Poseidon, Atena e, obviamente, a vítima da história, Medusa. Para começar essa história, é importante estabelecer o contexto de rivalidade na qual ela acontece. Mais especificamente, entre Atena e Poseidon, que tinham acabado de encerrar uma competição para nomear a capital da Grécia, na qual, obviamente, Atena saiu vitoriosa. E Poseidon, sendo um cara extremamente temperamental e um péssimo perdedor, criou um rancor muito grande pela deusa da sabedoria. E também não ajudava o fato de que Atena era uma deusa muito orgulhosa. Ela puxou o ego inflado do pai dela. Então, ela adorava se vangloriar dos templos que foram construídos em sua homenagem e todos os seguidores devotos que ela conseguiu após sua vitória. Especialmente, um grupo de mulheres que dedicaram suas vidas a reverenciar e idolatrar a sua imagem, sendo que todas elas fizeram um voto de castidade como prova de sua lealdade a Atena, que era conhecida como a deusa virgem. E essas devotas ficaram conhecidas como as sacerdotisas de Atena. Com isso, a gente chega na história principal. Porque uma dessas sacerdotisas era uma moça estonteantemente bonita chamada Medusa. E a sua beleza deslumbrante atraía os olhares de todos que passavam pelo templo, principalmente dos homens. Gata, me chama de Atena que eu te uso com sabedoria. E mesmo que não admitisse, ela era extremamente vaidosa, usando vestes mais chamativas, se preocupando a todo momento com sua aparência e principalmente com seu cabelo, do qual tinha muito orgulho. Ela adorava ser o centro das atenções, o que incomodava Atena profundamente. A deusa da sabedoria sempre a orientava, dizendo que a vaidade é um veneno que consome a pureza da alma. Mas apesar dos conselhos, ela não mudou seu comportamento. Mesmo assim, Medusa permaneceu fiel ao seu voto de castidade. Nunca permitiu que nenhum homem a tocasse. Mas o que ambas não sabiam é que enquanto tudo isso acontecia, Poseidon acompanhava secretamente, esperando o momento para se vingar de sua sobrinha. Momento esse que havia chegado. Poseidon sufocou seus gritos e a tomou ali mesmo no templo de Atena, pois ele sabia que isso só iria deixar a deusa da sabedoria ainda mais enfurecida. Após esse acontecimento, não demorou muito para que rumores começassem a se espalhar, sendo que a maioria das pessoas colocou a culpa em Medusa. Vai. Até as mitologias. Até as mitologias. Oh, meu pai. Se nem mitologias se salvaram, como é que a gente se salva, né? Naquela época era... Óbvio que eu já tô com ódio. Gente, um dia que eu não sabia da história, eu gostava de Poseidon. Era como, tipo... Porque eu vi Percy Jackson, um filme, né, no caso. Eu achava que era super legal. Poseidon, rei dos mares. Eu gosto de mar. Odeio. Dizendo que ela queria que isso acontecesse, que tirou prazer desse ato. Mas apesar de tudo, a fé da sacerdotisa não foi abalada. Ela continuou indo todos os dias ao templo e orando a deusa da sabedoria. E quando os boatos chegaram aos ouvidos de Atena, o simples desagrado que até então ela sentia por seu tio se tornou a mais absoluta repugnância. Exatamente. Mas, como Poseidon não só era um deus, como também um membro do Olimpo em uma posição superior, não havia nada que ela pudesse fazer. Sendo assim, a deusa da sabedoria teve que se restringir a tirar satisfações com a sacerdotisa. Então, enquanto fazia suas oferendas no templo, Atena finalmente responde aos chamados de Medusa, que por sua vez imediatamente conta sua versão da história. Disse que fez de tudo para escapar, mas que Poseidon roubou sua pureza. E se qualquer outra sacerdotisa tivesse falado isso, Atena teria acreditado. Eu confiei em você como uma vaidosa. E você me traiu. Mas Atena também é filha da... Maculou o meu templo sagrado. Preferiu sucumbir aos desejos da carne, ao invés de honrar seus votos comigo. A vaidade é um veneno, Medusa.
Que a pessoa E se você não é cuidar nada agora mais do que uma é... cobra. Eu achei que também era legal também. Eu também não sabia disso da Atena, não. Adorava ser o centro das atenções, não é? Pois agora todos que olharem pra você se tornarão pedra. Tipo, um baita de um castigo, né? Pra ela. Eu ia morar no templo de Atena. Petrificar ninguém todo entrar. mundo e reverenciar ela. Ninguém mais ia Ninguém- reverenciar ela. Ninguém entra... E ela é botada como... Bom, óbvio, eu acredito que depois disso ela tenha ficado com muita raiva. Mas ela é sempre colocada como vilã. Sim. Pelo menos nas histórias que eu vi, poucas Se que ela eu vi, ela é petrificasse vilã. todas as pessoas da cidade do templo de Atena. Ela deveria petrificar a porra toda. Eu também. Aí, tipo, Ah, ninguém saco. mais ia pra ali, tudo... Nossa, gente, que horror. Sou uma pessoa horrível, gente, né? não. E após receber a maldição, Medusa foi exilada, condenada a viver em uma ilha remota, onde não teria contato com mais ninguém. E agora eu tenho que fazer uma pausa nessa história para contar a origem de um outro personagem importante desse mito. Muitos anos antes de tudo isso acontecer, havia um rei chamado Acrísio, que governava a região de Argos. E esse cara estava muito preocupado com a sucessão do seu reinado, porque mesmo depois de muito tempo tentando ter um filho homem com sua esposa, ele teve apenas uma filha, chamada Danae. Então ele vai ao oráculo de Delfos e pergunta se ele ainda conseguiria ter um descendente homem. E ela responde que, embora nunca fosse ter um filho, ele teria um neto. Mas, ao contrário do que Acrísio pensava, essa não era uma profecia boa, pois o oráculo também lhe diz que esse neto seria o responsável por sua morte. E isso deixou o rei de novo essa apavorado, porra. fazendo com que ele prendesse a filha numa torre vigiada por guardas constantemente, para garantir que ela nunca teria relações sexuais com nenhum homem. Mas E nesse isso, o momento, Deus se dará podia dizer entrar, né? motivo. Dos Porque deuses. vocês sabem que o rei do Olimpo é um safado da pior espécie, né? Então. Ele não pode ver um rabo de saia. Então, ele se aproxima da torre e a maneira que ele escolhe para se aproveitar da coitada é a mais bizarra possível. Primeiro, ele se transforma em uma chuva dourada. Eu não tô inventando, o termo é esse. Aí, ele entra por uma fresta na torre e começa a pingar em cima dela. E o pior é que desse Golden Shower, ela engravida. Então o pai dela acaba descobrindo o que aconteceu É outra, e decide né? que Violada. precisa fazer É algo outra, pra se viu? livrar dessa É outra. criança. Mas, como ele não teria coragem de tirar a vida da própria filha, e ele também não queria correr o risco de provocar Zeus, ele coloca Danae e a criança. Ai, desculpa, eu me desconcentrei de raiva. Peraí. Shower, ela engravida. Então o pai dela acaba descobrindo o que aconteceu e decide que precisa fazer algo para se livrar dessa criança. Mas, como ele não teria coragem de tirar a vida da própria filha, e ele também não queria correr o risco de provocar Zeus, ele coloca Danae e a criança em uma arca e solta eles no mar para que nunca mais voltassem. Mas o destino ainda tinha muito guardado para esses dois. E logo eles são encontrados por um grupo de pescadores da ilha de Sérifo, pertencente ao arquipélago de Cíclades. E a propósito, esses são todos lugares que realmente existem na Grécia. tá. Chegando lá, Maneiro. eles são acolhidos pelos pescadores e Danae começa a vida nova com seu querido filho, Perseu. Ah, eu ia perguntar isso. É O tempo Perseu? passa, o garoto vai crescendo e eventualmente o governante da ilha, um homem chamado Polidecto, se interessa pela mãe dele. Mas, como Perseu já era adulto e sabia que o cara era um babaca, ele impedia todos os avanços dele e não deixava o maluco se aproximar. O que, obviamente, foi deixando o sujeito bem irritado. Então esse líder, confiante de que Perseu era o único obstáculo entre ele e Danae, cria um plano para se livrar desse moleque enxerido. Sendo que ele não podia simplesmente matar o rapaz, porque, por mais que ele não tivesse certeza de que esse bastardo realmente era filho de Zeus, ele preferiu não arriscar. Então, primeiro, ele organiza um grande banquete de celebração, onde todos os grandes nobres da região foram chamados. Só que, para surpresa de Perseu, ele também foi convidado. E como ele era um fudido que não tinha onde cair morto, ele pensou: opa, vou filar uma Eu boia. deveria pensar. Aí o dia chega, todos se reúnem no salão principal e, para infelicidade de Perseu, ao fim da festa ele descobre que os convidados deveriam trazer presentes para esse governante. E como todos os outros eram ricos, eles estavam dando coisas caríssimas. Então, o coitado é obrigado a dizer pro Polidecto que, como ele era pobre, ele não tinha como entregar nada. Mas que se ele pudesse fazer algo para pagar sua dívida, era só dizer. As coisas são muito boas E era também, né? isso que o Almofadinha estava esperando. Porque ele sabia que Perseu era um jovem orgulhoso e com espírito aventureiro. Ele não ia recusar uma missão e nem voltar atrás na sua palavra. Então, o governante diz que em uma determinada ilha havia um monstro metade mulher, metade serpente que matou um grupo de homens dele que explorava a região. E que sua missão seria trazer a cabeça da criatura. Aí nosso herói aceita o compromisso sem pestanejar e, com um mapa em mãos, pega um barco emprestado de um amigo e parte em direção ao seu objetivo. Mas o que Polidecto não lhe disse
é que desde que foi encontrada há alguns meses, muitos soldados e aventureiros já haviam tentado derrotar a criatura, sendo que o destino de todos eles foi o mesmo: petrificados para sempre. Os olhos também dela. E agora a gente tem que fazer uma pausa nessa Os história. olhos dela também. Tem que olhar o rosto Tipo, dela. não são as serpentes em si, É o olho. é ela. É o olho, é ela. Sim, fácil. Também para falar de mais uma trama importante. Em um reino próximo dali, vivia uma princesa chamada Andrômeda, cujo nome deu origem a uma galáxia e a um cavaleiro afeminado. E a mãe dela, a rainha Cassiopeia, tinha muito orgulho da beleza de sua filha, chegando à ousadia de dizer que ela era mais bonita até do que as Nereidas, um grupo de ninfas do mar famosas por serem muito atraentes. Mas o problema é que uma dessas ninfas era esposa de Poseidon. E como vocês sabem, espírito esportivo não é uma das características dele. Então, ele ficou ofendidíssimo e exigiu que o rei sacrificasse sua filha para Cetus, um gigantesco monstro marinho. Aí, a princípio, os pais dela se negaram a fazer um absurdo desse. Mas quando o deus dos mares disse que se isso não fosse feito, o monstro ia destruir o reino inteiro, os dois relutantemente aceitaram. Com isso, a pobre Andrômeda foi acorrentada a uma rocha em frente ao mar e obrigada a esperar o seu triste destino. Mas agora voltando à história principal. Durante a viagem até a ilha onde se encontrava a criatura, Perseu recebe uma mensagem divina, mais especificamente de Atena, que ao perceber que pessoas estavam perdendo suas vidas por causa de Medusa e que seu meio-irmão estava indo em uma missão suicida, sentiu que era sua responsabilidade interferir para que isso não acontecesse novamente. Então ela lhe diz que convenceu alguns deuses do Olimpo a emprestarem armas e itens mágicos para que o jovem herói colocasse um fim nessa história e ninguém nunca mais fosse petrificado. Aí quando Perseu chega na tal ilha, ele vai até o alto de um morro onde a deusa da sabedoria disse que o equipamento estaria guardado. E lá, ele encontra 4 itens mágicos. Um de cada deus que aceitou ajudar o nosso herói. O primeiro foi o escudo reluzente de Atena, indestrutível e tão polido que parecia um espelho. O segundo foram as sandálias aladas de Hermes, capazes de aumentar imensamente a velocidade de quem as usa. O terceiro foi a espada de adamante forjada por Hefesto, mais afiada do que qualquer outra. Exatamente. E por último, o item mais interessante, não só pela sua capacidade, mas principalmente por seu dono, o Elmo da Escuridão de Hades, que nem sequer é deus do Olimpo, mas que mesmo assim atendeu ao pedido de sua sobrinha e confiou seu precioso elmo de invisibilidade a um dos pobres bastardos de seu irmão. Por quê? Aí, equipado com esses itens, Perseu começa a explorar a ilha e logo encontra uma caverna suspeita, aparentando ser a entrada de um templo abandonado. Então, ele coloca o Elmo da Escuridão para se tornar invisível e quando se adentra, ele avista uma série de estátuas. Ou melhor, ele acharia que são estátuas se Atena não o tivesse avisado. Perseu continua explorando o local e mantendo seu olhar ao chão, confiando mais em seus outros sentidos. Até que de repente ele escuta um barulho suspeito e imediatamente fecha os olhos. Nossa, deve ser... Nossa. Deve ser uma aflição enorme. Já ouvindo, né? Nosso herói se mantém imóvel e em silêncio, acompanhando os movimentos da criatura a cada som emitido, esperando que ela se afastasse. E quando isso acontece, Perseu lentamente retira o Elmo da Escuridão, olha o reflexo de Medusa no escudo de Atena, aciona as sandálias de Hermes e com a espada de Hefesto... Sabe de onde que é essa cena? Ah, tá. Ainda com os olhos fechados, o jovem vai tateando até encontrar a cabeça decepada. E nisso, percebe que as cobras ainda se moviam, indicando que algo continuava vivo na criatura. Aí ele coloca num saco, fecha, volta pro barco e começa sua triunfante viagem de retorno. Mas o que ele não sabia é que durante sua ausência, Polidecto tentou se aproximar de Danae. Safado. Só que, pra surpresa dele, ela recusou. E sendo um riquinho mimado que não sabe lidar com rejeição, ele sequestra a coitada e a mantém aprisionada em seu palácio. Enquanto isso, em uma de suas paradas na viagem de volta à ilha de Sérifo, Perseu conversa com alguns habitantes do reino pelo qual ele passava. E lá, ele escuta a notícia de que um monstro marinho estava a caminho e que a princesa seria sacrificada para aplacar a fúria dos deuses. Nosso herói fica chocado e vai até o local para tentar conhecer a tal donzela. Alguns guardas vigiavam para que ninguém a libertasse, mas eles permitiram que Perseu conversasse com ela.
Aí a garota acorrentada conta com mais detalhes da injustiça que aconteceu, ele se compadece, e com um plano em mente, ele decide esperar a aparição do monstro. E no dia seguinte, seu desejo é atendido. Esse cara é loucão, cara. Essa cena é maneira e tudo, mas ela me obriga a citar a coisa que mais me incomodou nesse filme. Como eu disse anteriormente, o monstro se chama Cetus. Mas, por algum motivo, eles resolveram usar o nome de outra criatura. Ah, que não tem nada a ver. Release the Kraken. E o maior problema não é eles usarem o nome de outra criatura marinha. É o fato de que Kraken é mitologia nórdica. Os caras podiam acertar pelo menos a mitologia. Voltando à história. Na sequência, Perseu liberta Andrômeda e ela, traumatizada por... Ok. Essa foi forte. Sabia Eu não que o sabia Kraken, disso, mas... o Kraken aparece no Piratas do Caribe. Eu não, tô falando, Ele eu não sabia engole que era Jack. nórdico, mas tipo, pra mim Eu era também mais não. o físico, que não tinha nada a ver uma coisa com outra. Mas é o nome. Não, mas Ai, deixa eu falar, gente. o Perseu na verdade foi uma peça, né? Foi uma peça, enfim. Tipo, ele em si não... Tipo, convenceram ele de que a Medusa era uma criatura ruim e tal. Ele fez que ele achou que, né, aquela coisa, ele era a peça pro rolê. Assim como, né? Enfim. Agora cada vez mais com raiva Cara, de não... Poseidon. Né? ter sido colocado a sacrifício, e ainda mais por culpa da arrogância da própria mãe, diz que gostaria de ir embora junto com ele. E o herói fica feliz em levá-la consigo. Então, os dois partem na viagem e, conforme vão se conhecendo melhor, acabam se apaixonando. Assim que chega em Sérifo, Perseu vai pra casa encontrar sua mãe. E é nesse momento que os pescadores da região lhe contam o que aconteceu. O que imediatamente deixa o cara putaço. Então, ele diz pra sua amada esperar ali e vai em direção ao palácio. Aí, já que ele estava voltando de uma missão dada pelo próprio governante, os guardas deixam ele entrar. Então, ele para na frente do Polidecto na sala real e, ainda rodeado pelos guardas, diz que matou a Medusa e que exigia que sua mãe fosse libertada imediatamente. Aí o líder, chocado por Perseu ter voltado vivo, exige ver a prova de sua missão cumprida. E o nosso herói diz que a cabeça está dentro da sacola, mas que ele não podia mostrar porque, mesmo morta, ela ainda era muito perigosa. Nisso, o Polidecto, que estava só procurando uma desculpa para se livrar de uma vez por todas desse moleque enxerido, acusa o jovem herói de estar mentindo para a realeza e ordena que seus guardas o prendam para que ele seja executado. E nesse momento, Ele não o mostrou a Perseu, cabeça? que já estava de saco cheio de tudo isso, olha para uma almofadinha e diz: "Tu quer a prova? Então olha aqui, ó, seu palhaço!" Aí sim. O Polidecto é imediatamente Genial. petrificado, o que deixa os guardas paralisados de medo. Então, Perseu se vira e pergunta se mais alguém queria ver a prova. Todos soltam suas armas e saem correndo. Aí, com isso resolvido, Feitiçaria. ele liberta sua mãe e, junto dela e Andrômeda, vão embora da ilha começar a vida nova. Algum tempo se passa e o nosso herói, já com a vida estabelecida, Tem um filhinho. resolve ir à capital da Tessália para participar de uma grande competição esportiva que reuniu os maiores atletas da Grécia. Mais especificamente, para participar da prova de arremesso de disco. Então, com as arquibancadas cheias, chega a vez de Perseu. Ele se prepara, faz os movimentos necessários Ele era e um arremessa. semideus. Não é mais Mas, forte? por uma infelicidade do destino, o disco acidentalmente vai em direção ao público e acerta a cabeça de um senhor de idade, Eita. resultando em sua morte. Mas a parte realmente interessante desse acontecimento é que esse velhinho era o rei Acrísio, que por coincidência só queria assistir o jogo, mas acabou fazendo com que a profecia se concretizasse. E quando Perseu descobriu que era o avô dele, ele meio que sem querer virou rei. Mas como ele ficou com vergonha de assumir o trono de um rei que ele matou, mesmo que tenha sido sem querer, Perseu entrou em contato com um primo de sua mãe, um outro rei chamado Megapente. Eu não tô inventando, o nome é esse. E ele sugeriu pra esse cara que eles trocassem de reinos. Com isso, o Megamente virou o rei de Argos e Perseu se tornou o rei de Tirinta. Outro nome ridículo. Gente, tá vendo? Não era nem uma morte de propósito. E o cara fez Foi sem querer. todo um rolê por causa disso. E agora que a gente concluiu a história dele, tá na hora de voltar a falar dos deuses. Porque após a morte de Medusa, Poseidon vai ao encontro de Atena e, na maior cara de pau do mundo, fala toda a verdade sobre o que ele fez com a sacerdotisa.
O que imediatamente deixa a deusa da sabedoria desesperada e em prantos por tudo que ela fez com a sacerdotisa. Então, Idiota. alguns momentos se passam e entre suas lágrimas ela olha para o seu tio sentado à sua frente e pergunta: por quê? Porque eu quis. Poseidon dá um sorriso e Que responde: acha que pode tudo. você sabe o que separa um símbolo de justiça e integridade como você de um ser caótico como eu? Vamos lá, respira. Chorou. Atuação. Um dia ruim. Só isso foi o necessário para que você arruinasse completamente a vida de uma mulher que não fez nada além de te idolatrar e te dizer a verdade. A partir de agora, você é só mais uma divindade que desconta suas frustrações em pessoas inocentes. Cara, Bem-vindo ao clube. filha da mãe, véi. Após se recompor, Atena recupera com Perseu a cabeça de Medusa e a coloca em seu escudo, como um lembrete eterno de seu maior arrependimento. Nossa, me E a moral arrepiei da agora. história é que a sabedoria mais valiosa de todas é a capacidade e a humildade de admitir e aprender com os próprios erros. Ou não, eu inventei essa moral agora. Ai, Mas caraca, enfim, mas me antes de arrepiei. finalizar, tem um último Não, fato tipo, que eu ainda o não fato dela contei pra botando vocês. escudo. Ah, E sim, que sim. acaba deixando a história da Medusa ainda mais trágica. Logo após sua morte, Perseu guardou a cabeça decapitada e foi embora. Mas o que ele não sabia é que Medusa estava grávida. Obviamente, do Poseidon, quando ele a tomou à força. E do seu corpo desfalecido, o seu filho nasceu. E agora eu tô pensando em alguma forma de contar a próxima parte de forma séria. Não vai ser. Mas eu acho que isso não vai ser possível. Então, seguinte, Já. o filho dela é o Pégaso. É estranho, eu sei. O máximo de lógica que a gente consegue tirar disso é que Poseidon, além de ser o deus dos mares, também é o deus dos equinos. Sim. Mas é estranho pensar que, de um abuso, ela acabou engravidando Não, e dando a luz mas ao cavalo é, mais tipo- icônico da mitologia. Se bem que tem o Loki também, né? E já que estamos falando do Pégaso, é importante ressaltar que no decorrer dos séculos, vários heróis já foram representados montando esse cavalo alado, incluindo o próprio Perseu e até Hércules. Mas isso é tudo balela, não tem fundamento nenhum na mitologia grega. A verdade é que só um herói montou o Pégaso. Mas essa história eu conto na próxima mitologia. Até mais! Ai, ai, hein? E eu. Ai, cara, não sei o que pensar mais. É um homem. Sim, mas eu fico pensando por quê que. É porque eu não vejo muito filmes sobre, livros sobre. Só vi o da Disney e o Percy Jackson. Só Disney, é. Mas por que fica. É aquela coisa do. Ah, retrata Zeus e Poseidon como os caras super legais, é. que a gente super E aí deveria o gostar. Hades, E o Hades, o só Hades porque tá no submundo, é tipo. retratado como... É retratado como uma pessoa ruim, como Sim. se estivesse no inferno, como se fosse o diabo. Nada a ver. E ele não escolheu estar lá. Sendo que ele é o que menos faz besteira dos três. Besteira é pouco, falando Cara, a verdade. tipo, porque esses dois são dois. completamente surreal, cara. A forma como as pessoas manipulam uma história pra fazer ele ficar, né? Assim, Pois, eu não entendo. dá essa impressão. Eu acho que é só porque ficam relacionando coisas que não tem que relacionar. Submundo com algo ruim. Exatamente. Porque no fim, os outros são os babacas e os outros que levam. Machista. Os outros que levam a consequência Sim. dos babacas. Porque aí todo mundo vai se ferrando Eu também tô com ranço em dominó. É. Vai geral. Porque aí quer prejudicar a Atena, aí vai prejudicar uma mulher que não tem nada a ver, só porque ela idolatra a Atena. Cara, que Nada tem a uma ver. coisa a ver com a outra. Tipo, Vai resolver com ela direto, porra. ai, que saco. Ainda pior Não foi fica assim. Fica assim. Não, assim, eu achei é tipo simbólico o que ela fez, Sim, simbólico. mas não anula o que ela fez. Não, mas ela aprendeu, vai levar isso pro resto da vida, carregar essa... Sim, mas. Ai, cara, que ódio. Esses homens, meu Deus, ai. Raiva, né? Não perco. Respira. É horrível. Enfim, gente.
É isso, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha pra ajudar a gente. Valeu! Bye!